E aí pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo. Esse aqui é um videozinho mais simples, só mostrando essa ferramenta aqui que eu encontrei. Basicamente esse cara aqui é o Miss, ou Miss in Place, que é uma alternativa para o SDF, né? No vídeo que eu fiz configurando o meu macOS, o meu computador, eu instalei o SDF para poder gerenciar minhas ferramentas, e esse cara aqui, ele supostamente faz a mesma coisa. Inclusive ele é retrocompatível com o SDF, né? Então ele aceita os plugins do próprio SDF e os arquivos de configuração que tu criou usando o SDF vai funcionar com esse cara. Mas não é uma nova alternativa que está relativamente popular. Eu conheci ela hoje, não conhecia, e eu achei interessante, então resolvi aqui compartilhar. Basicamente esse cara aqui, o funcionamento dele é igual ao SDF, só que ele é um pouco mais fácil de instalar e ele tem um CLI melhor. E um ponto interessante também é que ele é feito em Rust, né? Tem essa tendência nova, né, de fazer várias ferramentas em Rust, porque elas ficam bem rápidas, e esse cara aqui parece ser bem interessante. Bom, mas explicando mais a fundo, né, por que esse cara é legal, ele é uma ferramenta que eu consigo instalar outras ferramentas de desenvolvimento, né? Então, por exemplo, no Node, se eu quero instalar diferentes versões do meu Node, eu tenho um comando que é o NVM. No Python eu teria o PyEnv, no Rust eu tenho outros específicos, no Java tem o SDK Manager, enfim, tem várias ferramentas específicas para cada linguagem. E o SDF e o Miss, ou Miss in Place, ele junta todas essas em um cara só. Então, ele funciona à base de plugins, né? Então, como eu falei, ele usa inclusive os mesmos plugins do SDF, que já tem uma comunidade bem grande. E com ele, uma ferramenta só, eu consigo gerenciar versões de todas as minhas linguagens, de todas as minhas ferramentas que eu uso para desenvolver. Então, aqui, né, é uma diferença de ele fala no próprio site, comparando com o SDF, né? Ele fala que ele foi inspirado, sim, só que ele supostamente é mais rápido e ele tem uma usabilidade mais fácil. E eu concordo, eu acho o SDF não muito fácil de ser utilizado. Vamos ver aqui como que a gente consegue fazer para usar o Miss. Então aqui no Get Starter dele a gente tem várias formas de instalar, dependendo do sistema operacional, dependendo de como tu quer fazer. Pode usar aqui o kernel, ele vai baixar esse site com /sh. Eu tô usando o Mac, né, então eu instalei ele via Homebrew, basicamente usando um comando, brew install miss, e daí eu preciso rodar esse segundo comando aqui para ativar ele, né. Então esse cara aqui ele depende um pouco de como tu instalou para poder ativar. Então, no meu caso aqui, o comando que eu rodei é para os SH, né? Só que como eu instalei ele via o brew, eu não preciso colocar esse local bin miss, que é o caminho que ele instalaria provavelmente via o script, né? Como eu instalei de outra forma, simplesmente eu dei miss activate zsh. Esse aqui foi o meu comando, né? O meu miss já estava no path, eu já conseguia executar ele porque eu instalei via o homebrew, ele já configura isso. Então ele adiciona essa linha aqui no meu SH e toda vez que eu abrir um novo terminal, ele já vai configurar esse cara para mim e eu já vou conseguir usar todas as ferramentas que eu baixei dentro dele. Então, por exemplo, aqui hoje eu não tenho nenhum Node instalado, né? Se eu tentar fazer um Node -v, ele vai falar que não tem um comando. Daí para instalar ele usando o miss, eu simplesmente rodo miss use. Daí eu posso falar que eu quero usar alguma coisa global. Node, @lts. A minha versão, né? Poderia ser Node 10, Node 20, Node 19, enfim. Eu vou instalar a última versão estável, então @lts. Ele vai baixar aqui para mim e já vai configurar. Então, basicamente isso, eu já vou estar usando o Node na versão 20.18, né, que é a última versão LTS, em todo o meu sistema. Com isso rodando, comando feito, simplesmente roda aqui o Node -v, a versão do meu Node já está aqui instalada, a versão correta, a 20.18. Se eu rodar aqui o npm também, né, npm -v, ele também já instala junto. Ele vai instalar os dois caras juntos. E só que uma coisa legal, né, aqui do Miss, e também o SDF já fazer isso e tudo mais, é que eu consigo setar uma versão específica para cada projeto, né? Então eu tô aqui dentro da pasta do SLint Breeder, que foi nos últimos vídeos aqui do canal. Link aqui no card se você tiver curiosidade de como a gente consegue configurar o SLint e o Breeder juntos. Mas basicamente vamos supor que eu queria criar esse projeto usando uma versão específica do Node. Eu poderia aqui usar o /use sem o menos global Node, a versão que eu quero. Então eu posso falar aqui a versão 18, por exemplo. Então ele vai instalar essa versão, porque eu ainda não tenho ela. Se eu já tivesse no meu sistema, ele não precisaria instalar de novo. E ele vai criar para mim um arquivo chamado miss.tom aqui dentro da minha pasta. Então, se eu dar um ls, o meu ls-a, né, porque ele é um arquivo oculto, ele tá aqui dentro. Então, esse arquivo vai ditar qual é a versão do meu Node que eu vou estar usando. Então, se eu dar aqui um code, ponto, para abrir o VS Code dentro dessa pasta. Os arquivos do último vídeo, né? Mas aqui tem o miss.tom, que vai estar aqui falando que eu estou usando o Node na versão 18. Então, por isso aqui, se eu rodar aqui o Node -v, né? Eu já tenho aqui o Node na versão 18. Se eu sair da minha pasta e rodar aqui o Node -v de novo,
ele usa a versão global que eu tinha setado, que é a versão 20. Se eu criar uma nova pasta com uma versão diferente, ele vai usar sempre a versão daquela pasta. Então, entrando aqui de novo na pasta, Ascendant Breeder, Node-V, versão 18. Uma coisa que legal do MIS é que ele vai funcionar com o arquivo do STF, então você já estava usando em algum projeto o arquivo do STF, que eu acho que é o .tools-version ou alguma coisa assim, ele vai reconhecer. E uma coisa que legal também, é que eu não sei se o STF funciona dessa forma, é que ele também funciona com o arquivo do NVM. Então se eu tiver aqui um arquivo NVMRC, falando que a versão do Node vai ser a 19, se eu sair aqui da pasta, né, e entrar de novo, Ascendant Breeder, ele vai reconhecer. Então aqui, né, quando eu entrei na pasta, ele fala, né, se você não tem instalado a versão 19 do Node, mas essa versão 19 tá especificada aqui no NVM. Isso é muito legal, porque meu time não precisa estar usando todo o MIS, né, no padrão dele, para ele funcionar. Tendo aqui o time usando o NVM, que é a versão mais comum do Node, o MIS vai conseguir gerenciar também. Eu não sei se o SDF funciona, isso eu nunca testei, mas o MIS estava na documentação e eu achei muito bacana. Então, aqui pra gente tá falando que eu não tenho, né? Se eu quiser simplesmente instalar, eu posso dar um MIS install. Ele vai pegar essa versão que tá faltando e vai instalar pra mim. Então agora eu já tenho a versão 19 instalada, né? Então só finalizando aqui. Se eu rodar um Node-V, eu tô rodando agora o Node com a versão 19. Cara, de novo, isso é muito legal. E uma coisa interessante também do MIS é que ele também pode gerenciar variáveis de ambiente. Eu não sei o quão útil isso é na prática, né? Porque geralmente esses arquivos de configuração a gente quer subir por GitHub e tudo mais, né? Pra todo mundo usar a mesma versão. Então talvez subir uma variável de ambiente com um secret, alguma coisa não seja muito bacana. Mas só para arquivos só para dados de desenvolvimento eu acho bem tranquilo. Então para usar eu posso simplesmente fazer um MIS set, o nome da minha variável, né? Sei lá, teste, e um valor aqui, olá mundo, por exemplo. Se eu dar um enter aqui, ele vai gerar aqui para mim o MIS-stone, né, que é o mesmo arquivo que ele gerencia a versão do Node, falando que eu tenho uma variável teste chamada olá mundo. E agora eu posso simplesmente usar aqui dentro do meu Node, né? Se eu vim aqui dar um console log process.env.test, que é a variável que eu criei, e eu executar aqui embaixo, né, node index.js, ele vai perguntar para mim o olá mundo, que é o valor que tem dentro da minha variável de ambiente. Também bacana que uma ferramenta só consegue gerenciar tudo isso. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui, um videozinho mais simples só para mostrar essa ferramenta. Deixa aqui nos comentários se você não conhecia essa ferramenta ainda, ou se você prefere ainda usar o SDF ou usar o NVM. Eu baixei essa ferramenta hoje, então ainda tô testando ela, mas eu já achei ela muito bacana. A comunidade em si parece ter aceitado bastante ela, né? Então, se a gente for inclusive na página do GitHub, ela tem quase 10 mil estrelas, então tem bastante gente usando, então ela parece ser uma ferramenta bem popular. Então é isso, não se esqueça também de deixar um joinha, de compartilhar o vídeo e até a próxima.